a paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes, não somente com os ouvintes de Bible Respondes, mas com todos aqueles que servem ao Senhor. Mas nós estamos aqui trazendo a paz de Cristo, e não somente a paz de Cristo, mas também aí o sumário, os assuntos que vai estar na tua igreja local no próximo domingo sobre Escola Bíblica Dominical. A pauta aqui então é EBD, Escola Bíblica Dominical. Para que serve a EBD? Para que você aprenda a ler uma escola, então traga suas dúvidas, traga suas perguntas para que o professor possa te ajudar a entender melhor. E não somente o professor, como também muitos outros alunos ali que devem ter um conhecimento melhor, um conhecimento a mais, vai estar também te ajudando. E você também se prepara, estuda para que você possa estar colaborando e ajudando no bom andamento da Escola Bíblica Dominical. É para isso que serve a Escola Bíblica Dominical. Amo a Escola Bíblica Dominical, e se você é um amante também, vem conosco aprender os assuntos que vai estar sendo tratado nesse próximo domingo. A primeira revista que estamos trazendo aqui hoje, então, é a CPAD. Estamos trazendo o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa é a lição. As lições estão dentro dessa revista. Essa é a pauta desse primeiro trimestre de 2024. E as lições que já tivemos até aqui, né, o sumário, começamos aí na lição 1, a origem da igreja, passamos já por 7 lições. A semana passada trouxemos a disciplina da igreja, que foi a lição 8. Na verdade, passamos 8 lições já. O tempo não para. E estamos trazendo na lição 9 o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, você aí que não sabe, ainda não estudou, é porque está fora, não está acompanhando a revista, faça um esforço, compre a sua revista da Escola Dominical em sites especializados, ou se você gosta aí, né, de ir até a livraria, esteja comprando a lição para que você possa acompanhar. Lição 9, dia 3 de março de 2024, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O textuário está no livro de Mateus, capítulo 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o textuário, a primeira ordenança de Cristo, que foi: ide, ensinai a todos os povos, seguindo de batizando-os, ou seja, a todos aqueles que forem tendo o conhecimento e a aceitação de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Ordenança de Cristo obedecida pelo corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, temos que obedecer à cabeça, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição da EBD não começa no domingo, começa na segunda-feira, logo após o final de uma, já começa o início da outra. Para isso que existe a leitura diária. Você pega a sua Bíblia então e começa já a estudar na segunda-feira Atos 16, 33, trazendo uma prática cristã. Terça-feira, Mateus 28, 19, uma ordenança de Jesus Cristo. Quarta-feira, Marcos 16, o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Na quinta-feira, Atos 2, 38, batizando-os verdadeiramente convertidos. Na sexta-feira, Colossenses 2:12, identificados com Cristo. E no sábado, Atos 2:41, terminando o testemunho público da fé. Terminando o quê? A leitura diária, porque no domingo tem o textuário, obviamente, que está inserido na leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe desta lição está em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, temos também com ele viveremos. Sabendo que havemos Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais transmite sobre ele. Portanto, ou melhor, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lição muito importante de Romanos 6, 1 ao 11, aí, explicando que agora nós estamos mortos para o pecado. Se estamos mortos para o pecado, já não queremos mais viver no pecado. Ora, o homem, então, a partir de agora que foi batizado em Cristo, ou seja, morreu para o pecado, já não pecará mais? Sim, mas não deve mais viver na prática do pecado. O crente não deve mais pecar, ou seja,
temos que fugir do pecado para que nós não venhamos a estar vivendo no pecado, mas sim mortos no pecado e vivendo em Cristo, vivendo para Cristo em novidade de vida. O pressuposto bíblico doutrinário do batismo é o primeiro tópico dessa lição. Vai estar ensinando no primeiro tópico o batismo visto como sacramento, a origem de um erro, ou seja, como começou um erro chamado sacramento do batismo. Por quê? Porque anteriormente se ensinava que o batismo era obrigação, necessidade para a salvação. Ora, se era uma necessidade, logo mais o ladrão da cruz não poderia ser salvo. Aqui vai explicar a origem de um erro visto como um sacramento. No segundo subtópico, eu já vem trazendo que o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Se Cristo ordenou, logo mais deve ser seguido. Então, muitos podem vir com aquela pergunta, mas então uma coisa está indo contra a outra. Não necessariamente é para isso que serve a Escola Bíblica Dominical, é para isso que você vai na Escola Dominical com algumas perguntas feitas para que o professor possa te ajudar. A Bíblia responde. O batismo deve ser administrado aos adultos, é o terceiro subtópico. Logo mais, eu fui batizado com 13 anos de idade. Eu já era um adulto? O que isso aqui quer dizer? Que o batismo deve ser administrado para quem já está na idade da consciência e não para os infantis, porque anteriormente se batizavam os infantis por causa do pecado original. Diziam que o pecado original está em todas as pessoas, então já tem que batizar uma criança porque ela tem também o pecado original. Isso aqui é um erro e é para isso que a revista da Escola Dominical vem te trazendo esses ensinamentos. Obviamente você vai ter perguntas, o professor vai te ajudar, porque a Bíblia sempre responde. O símbolo e o propósito do batismo é o segundo tópico. O primeiro subtópico traz símbolo do batismo, identificação com Cristo. Ou seja, qual é o propósito, para que serve o batismo? Para que nós possamos identificar-nos com Cristo. A partir do momento que nós mergulhamos, nós estamos unindo o nosso corpo com o corpo de Cristo. Estamos unindo o nosso espírito com o espírito de Cristo. É uma identificação com Cristo. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã, é o segundo subtópico, ou seja, você agora está testemunhando publicamente que você tem fé em Cristo Jesus. O terceiro, não há espaço para indecisão. Obviamente, sempre vem aquelas perguntas, ora, eu me batismo agora ou espero mais? Se eu me batizar agora, eu não posso mais explicar. São perguntas que são feitas, já foram feitas também por mim, mas aqui vem trazendo que não há espaço para indecisão. A partir do momento que você toma uma decisão com Cristo, você tem uma convicção de que você é crente em Cristo Jesus, então agora você já está apto para ser batizado. Esses subtópicos, essas perguntas vão estar então sendo respondidas no segundo tópico dessa lição. E o último tópico traz a forma e o método do batismo. O primeiro subtópico traz a fórmula trinitária do batismo. Então o batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo subtópico traz fórmula herética do batismo. Logo mais, há as fórmulas modalistas, as fórmulas unicistas, que agora onde eles ensinam que não necessariamente precisa ser trinitária. E aqui vai estar então sendo ensinado que isso é uma forma herética do batismo. E o terceiro traz que imersão é o método bíblico do batismo. Então, biblicamente nós vemos que a imersão é o método correto e único, até porque batismo dentro ou fora da Bíblia, batismo quer dizer imersão. É por isso então que o batismo ele tem que ser por imersão. Esse é o método bíblico que você vai estar aprendendo também aí, então, no último subtópico. Espero que você tenha boa aula, que o Espírito Santo de Deus possa estar te ajudando mais e você possa parar, estudar, refletir, para que você possa ajudar e colaborar na próxima lição bíblica dominical. Boa aula, Deus te ajude. Estudantes da Betel, estamos trazendo então nesse trimestre Família é um Projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Essa é a revista desse primeiro trimestre de 2024. No sumário aí então os assuntos que nós já trouxemos até aqui. O projeto estrutural da família foi a primeira lição e depois trouxemos já 8 lições, terminando obviamente a semana passada que falamos sobre família, uma obra em permanente construção. Agora temos a lição 9 desse próximo domingo, que é família, primeiro ministério e maior patrimônio. Essa é a primeira lição do mês de março. Vamos estar então sobre o primeiro ministério e maior patrimônio nesse primeiro de março de 2024. O textuário começa ali, está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Então, nós vemos que o mundo cuida dos seus primeiramente, para depois cuidar dos de fora. Assim deve ser com os servos de Cristo. Então, tem que primeiro cuidar da família, para que não possa negar a fé e não venha a ser pior do que os infiéis. A verdade aplicada diz: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Muito importante aqui, principalmente para líderes, mas obviamente nós devemos ser os líderes dentro dos nossos próprios lares. Então aqui é uma importante lição para todos que são do corpo de Cristo, todos que são servos de Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição é mostrar que a família é nosso primeiro ministério, deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e enfatizar que devemos proteger a nossa família. O texto de referência está em 1 Timóteo 3, no versículo 4 e 5, e depois 1 Timóteo 5, versículo 8 a 16. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Aí então, conselhos para os crentes, cuidar das suas próprias famílias e também, obviamente, ordenanças, ordens para todos os servos de Cristo, especialmente para aqueles que querem ser líderes dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical começando na segunda-feira com as leituras complementares, então temos aí na segunda, Provérbios 6:20, devemos guardar os ensinos dos nossos pais. Na terça-feira, Provérbios 11:29, devemos não causar problemas à família. Na quarta-feira, Efésios 5:33, devemos tratar o outro com respeito e amor. Na quinta-feira, 1 Timóteo 4:12, devemos ser exemplo dos fiéis. Sexta-feira, 2 Timóteo 2:2, devemos ser fiéis e idôneos. No sábado, 2 Timóteo 2:15, devemos nos apresentar a Deus aprovados. Então aí, vamos orar para que a família seja realmente o nosso primeiro ministério, nosso motivo de oração para essa próxima semana. O primeiro tópico da lição vem trazendo família, meu primeiro ministério, então mostrando aí que família é o primeiro ministério. Dentro do primeiro subtópico, precisamos governar primeiro a nossa família. Então, a primeira coisa, o primeiro governo é para a própria família. Se o líder da família governa bem, então, obviamente, tende a se sair bem. Governar a família não quer dizer ordenar, né, para aqui e para acolá, é liderar. Por exemplo, nós devemos ser o exemplo. Então, se nós formos o exemplo, obviamente a família tende a seguir os nossos passos. Não quer dizer que vai seguir, mas tende a seguir, porque nós também sabemos que a salvação é individual. Nós devemos dar o exemplo para que a família tende a seguir os nossos passos. Precisamos conquistar primeiro a nossa família, então aqui é o segundo subtópico. Não adianta querer conquistar o mundo se a família primeiro não for conquistada. Conquistou a família, agora sim nós podemos então fazer o papel de conquistar os que estão lá fora, mas começa dentro do próprio lar. E o terceiro subtópico, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família, começando de nós mesmos, restaurar o nosso altar, restaurar o altar da nossa família, então para que depois nós possamos sair para fora. Mas aqui então mostrando o primeiro tópico, que família é o primeiro ministério, começa dentro da própria casa. O segundo tópico traz que família é um maior patrimônio. Então, se é o primeiro ministério também é o maior patrimônio, mostrando aqui no segundo tópico, o primeiro subtópico, compreendendo o significado de patrimônio. Agora, o que é patrimônio? Você vai estar aprendendo então dentro desse primeiro subtópico. O segundo subtópico, como guardar bem o tesouro incomparável. A família é um tesouro incomparável. E como eu posso fazer ou o que fazer para guardar bem esse tesouro? Então você vai estar também aprendendo isso no segundo subtópico. A indispensável solidez do patrimônio. Esse patrimônio tem que ser sólido. É indispensável, essa solidez está no terceiro subtópico. Tudo isso então trazendo no segundo tópico, que é a família é o maior patrimônio, e terminando com o terceiro e último tópico, a consciência de proteger a família. Devemos ser conscientes de ter essa proteção. Precisamos restaurar nossa consciência, é o primeiro subtópico. Então, para nós termos consciência, a primeira coisa é restaurar a consciência. A consciência está morta, então agora tem que ser reavivada, tem que ser reanimada. Então, se está quebrada, ela tem que ser reestruturada, ela tem que ser restaurada. Segundo subtópico, instruções bíblicas para preservar a família. Ok, existe uma maneira para preservar a família, existem instruções bíblicas que você vai estar aprendendo no segundo subtópico.
Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós temos o privilégio de cuidar da nossa família em primeiro lugar. Isso é um privilégio e o privilégio de cada um de nós que somos cristãos. Tudo isso aqui está nessa 9ª lição dessa revista indispensável para a família cristã. Moldando lares estruturados. Se passa aqui pelo conhecimento da Bíblia. Então que você vai ali preparado para que você possa estar ajudando e cooperando no bom andamento da Escola Bíblica Dominical na tua igreja local. Deus te abençoe. Boa aula! Aos estudantes da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, temos aí então essa revista desse trimestre que está trazendo 4 livros. Livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Aí para quem gosta, não somente para os estudantes da PEC, mas todos que gostam de uma boa escola bíblica dominical e gosta também de uma educação cristã continuada, de ler a Bíblia de forma continuada. Então, aí uma revista super boa, super interessante, impactante, que vai te ajudar a estar estudando a Bíblia de forma continuada. Temos então Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 4 livros que vai estar aí impactando a sua vida, eu tenho certeza, para todos que estão estudando essa revista nesse trimestre. Então aí trouxemos aí já alguns assuntos que começou a primeira lição até a 4 foi só sobre Jó. Depois trouxemos então das 5 até a 8 também 4 lições aí sobre o livro de Provérbios, incluindo a última lição que foi de domingo passado, que foi falando sobre Provérbios 31, no livro de Provérbios aí falando sobre a sabedoria, 31 que falamos sobre a última sabedoria para a mulher cristã. Então hoje começando a lição 9 e vamos até a lição 11 falando sobre o livro de Eclesiastes, para depois terminar 12 e 13 falando sobre Cântico dos Cânticos. Então, como eu disse, hoje nós temos a lição 9 que está trazendo Eclesiastes 1 a 4, a primeira lição nesse mês de março e também a primeira lição no livro de Eclesiastes, trazendo os primeiros 4 capítulos de Eclesiastes, as experiências da vida. Essa é a lição 9 que você vai estar estudando no próximo domingo. O texto áureo está ali em Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Você já parou para analisar esse versículo? Veja bem, Deus ele fez tudo no devido tempo, porque Deus é perfeito. E ele pôs a eternidade no coração do homem, ou seja, o homem foi concebido eterno, mas sem poder descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, apesar do homem ser eterno, composto na sua composição, porque a nossa alma é eterna, nós não conseguimos ou não podemos descobrir tudo que Deus fez, desde o começo até o fim. Porque isso é só de Deus. Verdade prática diz: a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela, e isso é um fato. A vida só tem sentido quando Deus faz parte dela. Sem Deus, a vida não tem sentido. Você pode perguntar-se a si mesmo: qual o sentido da vida? Sem Deus você nunca vai encontrar. Leitura bíblica para estudo. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. E aí começa ali no versículo 1 do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. E depois no capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Essa é a leitura bíblica que você vai estar aí tendo para estudo dessa lição. A aplicação pessoal diz: em Deus encontramos o verdadeiro sentido da vida. Sem Ele a vida se torna vazia, inútil, e tudo que fazemos carece de relevância e significado. Ou seja, se não tem relevância, se não tem significado, a vida é inútil e vazia. E ela só pode ser completa com Deus, porque Deus é o único ser, a única coisa na nossa vida que tem relevância e significado. Sem Deus, a vida não vale nada. Ou melhor, como eu sempre digo, não vale coisa alguma. O tópico 1 dessa lição traz trabalho árduo e sem sentido. E é um tópico bastante relevante. Trabalho é árduo e sem sentido. E isso é mostrado no livro de Eclesiastes, ali do capítulo 1, do 1 ao 23. A sabedoria humana ela é limitada. O homem tem uma sabedoria limitada. Isso até cientificamente comprovado. O homem mais sábio da face da Terra não consegue usar nem 50% de toda a capacidade. Você vê que a sabedoria humana ela é limitada, ela tem um limite. O segundo subtópico traz: o trabalho é frustrante. E como é? Qualquer pessoa que
trabalha, que é trabalhador, ele sabe que é frustrante. Trabalha para conseguir pouquíssima coisa. É correr atrás do vento, é o terceiro subtópico. Já se imaginou correndo atrás do vento? Ou seja, você corre e nunca vai alcançar. Assim é o objetivo do trabalho. Nós corremos atrás e nunca conseguimos alcançar tudo aquilo que nós queremos. O segundo tópico traz o tempo e a eternidade. O tempo e a eternidade. E está ali em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 22. Tudo tem o seu tempo, é o subtópico 1. Tudo tem o seu tempo. Tudo começa, tudo tem fim. Porque assim é o tempo, diferente de Deus. Mas o tempo diz, tudo tem o seu tempo. Assim é a eternidade. E todas as coisas têm o seu tempo. Isso é bíblico, está ali em Eclesiastes. A eternidade do homem. O homem foi concebido eterno na sua concepção. Até onde vai a eternidade do homem? Nós somos feitos para viver eternamente. O nosso corpo perece, mas a nossa alma, ela persevera, ela persiste. A eternidade do homem está ali em Eclesiastes 3, 11 ao 14. A morte é certa para todos, é o terceiro subtópico. Não adianta tentar achar a fonte da juventude, não adianta procurar uma solução na criogenia, porque a morte é certa para todos. Se existe uma certeza nessa vida, é que a morte ela vem para todos. Está em Eclesiastes 3, 20 a 22. Os problemas da vida é o terceiro tópico, está trazendo Eclesiastes 4, 1 a 16. Todos nós temos problemas nessa vida e você vai estar aprendendo nesse tópico. Movida por inveja, aqui o primeiro subtópico, um problema quando a vida é movida por inveja. Eclesiastes 4, 4, 6. O valor do companheirismo. Qual é o valor do companheirismo? Pode resolver os nossos problemas se há companheirismo? Está ali em Eclesiastes 4, 9 e 12. E a popularidade transitória é o terceiro e último subtópico, está em Eclesiastes 4, 15 a 16. Ou seja, aqueles que procuram popularidade, procurando a popularidade aqui e ali, principalmente nas mídias e redes sociais, lembre-se, é transitória, ela passa. Tudo isso aqui então você vai estar aprendendo nessa revista e nessa lição 9, da primeira lição do mês de março. E para que você possa estar ali estudando, estar ali preparado para ajudar o professor e todos os demais na Escola Bíblica Dominical local. Então se prepare, estude e que Deus te abençoe. Tenha uma boa aula. E a todos os estudiosos aí da Escola Bíblica Dominical, todos que amam a Bíblia, que Deus possa estar aí te ajudando, te preparando e aí te dando mais conhecimento, porque com certeza você está buscando, você está estudando, lendo a Bíblia e isso é o que todo crente deve fazer. Deus abençoe, até a próxima.